Dizem que todo navio deixa uma assinatura no mar, um rastro de ruído, luz ou movimento que revela sua presença. Mas o transatlântico Aurora Maris fez algo impossível. Enviou uma última chamada de socorro 4 anos depois de ter desaparecido completamente, sem destroços, sem sobreviventes, sem sequer uma mancha de óleo boiando na superfície. A mensagem, curta e sufocada por estática, parecia ser transmitida de dentro de um casco metálico, mas os registros oficiais garantiam que aquele navio já não existia em lugar nenhum do planeta. O mais perturbador, porém, não era o pedido de ajuda em si, mas a voz que o acompanhava, uma voz que a investigação jurava conhecer, embora todos os tripulantes estivessem declarados mortos. O que realmente estava tentando se comunicar naquela noite? Quando os analistas restauraram a gravação, perceberam algo ainda mais inquietante. A mesma frase, "Não estamos sozinhos aqui", aparece repetida 3 vezes, com variações mínimas de tom, como se fossem ecos distorcidos da mesma pessoa, ou de algo tentando imitá-la. Depois disso, o sinal mergulha em um zumbido grave que vibra como metal forçado além do limite, seguido de um silêncio tão abrupto que parecia antinatural. Horas mais tarde, as coordenadas do transmissor foram verificadas. Era um ponto vazio no oceano aberto, distante de qualquer rota e onde nenhum objeto deveria estar. No entanto, algo lá embaixo ainda emitia resíduos de energia, como se estivesse esperando ser encontrado. O Aurora Maris era um daqueles transatlânticos que pareciam feitos para desafiar a própria noção de vulnerabilidade humana. Com quase 300 metros de comprimento, 5 salões principais, 3 níveis de cabines e uma rota cuidadosamente planejada entre a Europa e a América do Sul, ele era considerado um símbolo de segurança marítima. Nada, em seus 32 anos de operação impecável, sugeria que um dia se tornaria o centro de um dos mistérios mais perturbadores da história naval moderna. Mas o mar, como sempre, espera pacientemente pela falha mínima, pelo detalhe esquecido, pelo instante em que o impossível encontra espaço para existir. A última viagem do navio começou como todas as outras. Céu limpo, tráfego marítimo previsível e comunicações contínuas com as estações costeiras. O Aurora Maris partiu de Lisboa com 1.246 pessoas a bordo, entre passageiros, tripulação e equipes técnicas. A rota, atravessando uma região do Atlântico marcada por correntes instáveis, não era incomum, mas carregava um peso histórico. Tratava-se de um corredor onde ao menos 8 embarcações haviam sumido sem explicação nos últimos 50 anos. Relatórios antigos classificavam o trecho como zona de ruídos anômalos, mas a descrição nunca passara disso. Apenas uma nota extra, ignorada por quase todas as companhias marítimas. O mar, naquela época do ano, tinha um comportamento particular. Ondas suaves, mas vibrações profundas, registradas por sismógrafos costeiros. Algo ocorria abaixo da superfície, algo que ninguém conseguia interpretar corretamente. Ainda assim, o navio seguiu sua rota. Passageiros registraram nas primeiras horas de viagem um padrão curioso. A sensação de que o navio estava mais pesado, mais lento, como se houvesse resistência adicional no casco. Testes de rotina não encontraram nenhum problema. Para a tripulação, tudo estava normal. Porém, para alguns passageiros mais sensíveis, havia uma atmosfera estranha, quase opressora. O Aurora Maris desapareceu na madrugada do 3º dia, sem enviar qualquer pedido de socorro, pelo menos oficialmente. Os radares perderam a assinatura do transatlântico de forma abrupta e simultânea, como se ele tivesse sido simplesmente apagado do mar. As primeiras buscas não encontraram destroços, corpos, boias ou traços de combustíveis. Durante meses, equipes de resgate vasculharam uma área equivalente ao dobro do território de Portugal, tentando localizar qualquer evidência mínima que confirmasse o que todos já temiam: o desaparecimento total. Mas nada apareceu.
O que transformou o caso de um simples sumiço trágico para um enigma quase sobrenatural aconteceu anos depois, quando, inesperadamente, um pedido de socorro atribuído ao Aurora Maris atravessou a frequência de emergência internacional. O código, o timbre, o padrão de transmissão, tudo correspondia ao navio desaparecido. A mensagem parecia sair de um casco metálico sob pressão, como se estivesse vindo das profundezas do oceano. E mais intrigante ainda, a voz na gravação era de um homem que havia sido declarado morto na investigação final. A partir daí, o caso deixou de ser um evento isolado e passou a ser estudado como um dos episódios mais perturbadores já registrados em águas abertas. A falha técnica não explicava. A pirataria não explicava. O erro humano não explicava. E no centro de tudo permanecia a mesma pergunta que ecoa até hoje. Como um navio que não existe mais pode pedir socorro? A viagem final do Aurora Maris nunca foi anunciada como algo especial. Oficialmente, tratava-se apenas de mais uma travessia transatlântica, conectando portos movimentados com um fluxo previsível de passageiros e cargas. Porém, para quem analisou os relatórios posteriores, um detalhe sempre chamou atenção. Naquela viagem específica, o navio carregava algo que nunca fez parte das operações tradicionais da companhia. Nos manifestes de carga, quase tudo parecia comum. Provisões, encomendas, contêineres de uso comercial, exceto por um item lacrado, classificado como equipamento oceanográfico de uso restrito. Não havia explicação técnica nem descrição. Apenas um código, uma assinatura e uma observação vaga: transportar sem abertura. A tripulação, composta por 214 profissionais experientes, também tinha algo em comum naquele trajeto. 3 novos integrantes haviam sido adicionados de última hora. 2 técnicos de equipamentos e um pesquisador contratado como observador externo. Nenhum deles interagia muito com os demais, e relatos informais antes da partida mencionam que esses homens frequentemente caminhavam pelo navio durante a madrugada, como se estivessem monitorando algo que não constava nos registros oficiais. Apesar disso, suas presenças foram tratadas como rotineiras pelos comandantes, que confiavam nos documentos fornecidos pela empresa. Nos salões principais, a atmosfera parecia normal. Passageiros tiravam fotos, registravam a paisagem e comentavam sobre o tamanho e o conforto do transatlântico. No entanto, antes de o Aurora Maris entrar na área conhecida por ruídos anômalos, aquela mesma faixa do Atlântico cercada de lendas e desaparecimentos pouco explicados, alguns relatos começaram a surgir. Pessoas descreviam sentir vibrações leves sob os pés, como se o casco estivesse captando alguma frequência vindas das profundezas. Outras relatavam ouvir à noite uma espécie de eco distante, semelhante ao som de metal se contraindo sob pressão. A ponte de comando registrou pequenas anomalias nos sistemas, mas nada que indicasse perigo. Oscilações de energia, falhas momentâneas nos sistemas de iluminação e um curto atraso nos sensores de navegação foram tratados como incidentes comuns provocados pela instabilidade magnética da região. O capitão, homem de vasta experiência, seguiu as recomendações padrão: reduzir a velocidade por algumas horas e recalibrar o equipamento. Isso deveria ter resolvido tudo, mas não resolveu. Horas antes do desaparecimento, 2 membros da tripulação fizeram anotações que só seriam compreendidas depois. O primeiro, um operador de rádio, registrou no livro de comunicações que sinais fracos e não identificados estavam cruzando o canal de emergência, embora nenhum navio estivesse próximo o suficiente para gerar interferência. O segundo, um engenheiro, anotou que o equipamento lacrado, transportado no porão, havia emitido uma vibração intensa e incomum, apesar de não ser conectado a nenhuma fonte externa de energia. Antes de continuarmos,
Se você está sentindo essa estranha inquietação no ar, essa sensação de que tem algo muito maior escondido por trás dessa história, então pare um segundo. Clique em inscrever-se agora, porque conteúdos como este, histórias reais, enigmas ocultos e mistérios que nunca foram explicados, você só encontra aqui no canal. Deixe também seu comentário dizendo o que você acha que realmente aconteceu e já aproveite para deixar seu like, porque isso ajuda o algoritmo a entender que este mistério precisa ser revelado para mais pessoas. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir é ainda mais estranho. A partir desse ponto, diversos passageiros relataram sensações difíceis de descrever. Um incômodo crescente, um silêncio pesado no interior do navio, como se a vibração do ambiente estivesse diminuindo. Algumas pessoas disseram sentir uma pressão nos ouvidos, semelhante ao que se sente antes de uma tempestade elétrica. Outras, mais sensíveis, afirmaram que o navio parecia desalinhado, como se a estrutura inteira estivesse sendo puxada para um eixo invisível. Tudo isso foi relatado apenas depois, pelos poucos documentos recuperados e pelas transmissões feitas antes da perda total de contato. O mais estranho aconteceu horas antes do sumiço. Segundo o último relatório completo, o pesquisador externo, aquele que embarcara de última hora, solicitou acesso ao porão do navio sem explicação adicional. Ele desceu sozinho, sem registros de câmera, porque o sistema de monitoramento naquela área estava desligado por motivos não esclarecidos. Nenhum membro da tripulação o viu retornar. E minutos depois, o Aurora Maris enviou seu último log oficial. Condições estáveis, navegação normal, mas tudo estava longe de normal. Sinais que deveriam estar presentes desapareceram. Frequências que jamais deveriam existir começaram a surgir. E então, pouco antes da madrugada, o navio inteiro foi apagado dos radares, não gradualmente, mas de uma única vez, como se o oceano tivesse engolido sua assinatura. Assim, a última missão do Aurora Maris deixou de ser apenas uma travessia comercial e passou a ser lembrada como o início de um enigma que continuaria crescendo até explodir anos depois, quando o impossível aconteceu. A última chamada de socorro. O último contato oficial do Aurora Maris com a costa foi registrado às 22h47, horário UTC. A comunicação, feita pelo operador de rádio de plantão, parecia absolutamente comum. Atualização de posição, condições climáticas estáveis e velocidade reduzida por precaução devido a pequenas oscilações nos instrumentos. Tudo isso seria apenas uma linha a mais nos registros se não fosse por um detalhe: o tom de voz do operador. Especialistas que analisaram a gravação posteriormente afirmam que havia algo estranho. Não medo, não tensão explícita, mas uma hesitação sutil, como se ele estivesse monitorando algo que não queria mencionar abertamente pelo canal oficial. Cerca de 20 minutos após essa comunicação rotineira, o Aurora Maris voltou a aparecer nos registros de rádio, mas dessa vez não através da voz humana. Um pulso elétrico de curta duração atravessou a frequência, algo semelhante ao som de um sinal codificado, mas com uma irregularidade que confundiu todos os operadores. Não era interferência climática, não era resultado de tempestade solar, e não tinha o padrão característico de falha de equipamento. Parecia mais intencional, pequeno demais para ser um pedido de socorro formal, mas estruturado o suficiente para que o sistema de análise automática o marcasse como anomalia significativa. Uma embarcação cargueira que navegava a cerca de 90 quilômetros de distância relatou ouvir, naquela mesma faixa de horário, fragmentos de uma transmissão extremamente fraca. O comandante descreveu o som como uma mistura de estática com algo que soava como palavras submersas, quase afogadas na interferência. Ele afirmou que, por um instante, teve a impressão de ouvir alguém dizer "confirme posição", mas essa frase nunca pôde ser comprovada.
O registro foi arquivado como evento não verificável. O comportamento do navio também começou a se alterar. Radares costeiros detectaram uma variação incomum na velocidade. O Aurora Maris alternava entre desacelerações abruptas e leves acelerações, movimentos impossíveis para um transatlântico daquele porte sem que fossem seguidos por comunicações explicativas. Isso levantou dúvidas sobre falhas de motor, mas especialistas descartaram essa hipótese rapidamente. Qualquer falha crítica teria sido imediatamente reportada pelos oficiais de bordo. A partir das 23h30, outros navios na região relataram algo ainda mais estranho. Seus radares captaram breves aparições de um eco secundário, como se o Aurora Maris estivesse duplicando sua própria assinatura. O fenômeno durava apenas alguns segundos antes de desaparecer por completo. Tecnicamente, aquilo não deveria ser possível. Eco fantasma daquela magnitude sugeriria interferência pesada ou manipulação de sinal, mas nada nas condições atmosféricas justificava tal comportamento. Enquanto isso, dentro do navio, segundo trechos de registros encontrados posteriormente, a tripulação se dividia entre manter a rotina e investigar pequenas falhas que se acumulavam. O sistema de luzes passou por um blackout parcial em 2 corredores do convés inferior. A sala de máquinas relatou queda brusca de temperatura sem motivo aparente. E talvez o mais inquietante, o operador de rádio registrou que, por alguns minutos, o canal ficou completamente mudo, não silencioso, mas mudo, sem o ruído natural de fundo que todo equipamento de rádio apresenta, mesmo sem transmissões. Era como se algo estivesse absorvendo todo o sinal ao redor. O último contato rastreável, porém, não veio pela voz humana nem pelos sistemas automáticos. Às 0003, um registro extremamente curto, menos de 2 segundos, atravessou o canal internacional. Nele, era possível ouvir algo semelhante à respiração acelerada de uma pessoa, seguida de um único som seco, como metal vibrando sob pressão. Depois disso, nada. O Aurora Maris desapareceu dos radares 34 segundos depois, sem curva, sem queda de velocidade, sem qualquer tipo de fragmento eletrônico indicando falha ou explosão. Para as equipes que analisaram o caso, essa sequência final permanece até hoje como um dos episódios mais desconcertantes. O navio não só perdeu comunicação de forma abrupta, mas também deixou sinais que não se encaixam em nenhuma categoria técnica conhecida. A tripulação parecia ter percebido algo que não ousou relatar oficialmente. E as embarcações próximas captaram ecos e murmúrios que, embora jamais confirmados, reforçavam a sensação de que algo desconhecido estava acontecendo nos minutos finais. O desaparecimento não foi apenas repentino. Foi como se o Aurora Maris tivesse sido arrancado do mar, desconectado da realidade, sem deixar rastros lineares do processo. E naquela noite, toda a região do Atlântico registrou um silêncio eletromagnético incomum, como se o oceano tivesse prendido a respiração. Os eventos registrados nos minutos finais do Aurora Maris desafiam até hoje qualquer tentativa de explicação técnica. A partir das 00h10 daquela madrugada, algo começou a acontecer dentro e ao redor do navio, algo que nenhum relatório oficial conseguiu descrever com precisão. Porém, fragmentos de registros internos, recuperados anos depois, revelam detalhes suficientes para reconstruir, ao menos parcialmente, o que se desenrolou antes do desaparecimento. Tudo começou com um ruído. Não um ruído externo, vindo do mar ou das máquinas, mas um som interno, ressoando no casco como se viesse de dentro da própria estrutura metálica. Os sensores de vibração registraram um pulso grave, contínuo por alguns segundos, seguido por pequenas variações que pareciam formar padrões. Os engenheiros acreditaram, num primeiro momento, que se tratava de expansão térmica do casco,
comum em situações de mudança brusca de temperatura, mas a frequência não correspondia a nenhum tipo conhecido de comportamento físico. Era como se o navio estivesse respondendo a algo. Os equipamentos começaram a falhar quase simultaneamente. No convés inferior, pelo menos 4 sistemas registraram apagões momentâneos. Câmeras, iluminação, sensores de temperatura e controle de pressão das comportas. O curioso é que todos voltaram a funcionar exatamente ao mesmo tempo, como se uma interrupção invisível tivesse atravessado o navio de ponta a ponta. Não houve queda total de energia, nem disparo de alarmes automáticos. Apenas uma perda repentina e coordenada, impossível de ocorrer sem intervenção externa. A ponte de comando registrou alterações na bússola eletrônica. Primeiro, uma oscilação de 5 graus para oeste. Depois, 11 graus. E, finalmente, uma rotação completa, como se o sensor estivesse sendo arrastado por um campo magnético intenso. Mas não havia tempestade solar, não havia interferência geológica e o navio não transportava nada que pudesse gerar tal distorção. A tripulação tentou recalibrar manualmente, mas o instrumento continuava voltando para a mesma posição impossível, apontando para o fundo do oceano. Foi então que o sistema de navegação captou um objeto não identificado no radar. Uma forma irregular, sem contorno definido, surgindo a menos de 30 metros abaixo do casco do navio. Não havia profundidade suficiente para um submarino, não havia estrutura natural conhecida naquela área e o formato não correspondia a nenhuma embarcação. O operador descreveu no último log encontrado que o sinal não parecia sólido. Era intermitente, pulsante, como se estivesse mudando de tamanho ou densidade em intervalos irregulares. E o mais inquietante, o radar registrou que o objeto parecia acompanhar o navio, movendo-se com ele. Às 0h16, o Aurora Maris registrou uma queda abrupta na velocidade, como se uma força externa estivesse pressionando sua estrutura. Os motores continuavam operando normalmente, mas a embarcação perdia impulso, arrastada para uma direção lenta e obliquamente descendente. Passageiros no convés relataram, em mensagens que jamais chegaram aos destinatários, que o mar parecia estranhamente imóvel, sem ondulações significativas, como se algo estivesse amortecendo o movimento das águas ao redor. Foi nesse momento que o som voltou. Os microfones internos captaram uma sequência de estalos metálicos vindos do porão, o mesmo local onde estava armazenado o equipamento oceanográfico lacrado. Esses estalos rapidamente evoluíram para um ruído mais profundo, semelhante ao som de metal sendo dobrado sob pressão. Alguns tripulantes que estavam próximos afirmaram sentir um calor repentino vindo das paredes. Embora o sistema de temperatura registrasse queda, não aumento, a discrepância jamais foi compreendida. Subitamente, todos os instrumentos principais do navio, bússola, sonar, navegação automatizada e comunicação, desligaram ao mesmo tempo. Não houve sobrecarga, curto-circuito ou registro de falha. Eles simplesmente se apagaram. A ponte ficou em completo silêncio eletrônico. Nem mesmo o zumbido natural dos equipamentos permaneceu. O operador de rádio tentou reiniciar manualmente o sistema, mas, de acordo com o relatório recuperado, o painel não respondia, como se estivesse desligado fisicamente, embora todas as luzes indicadoras estivessem ativas. Às 00h21, o radar voltou por um único segundo. Tempo suficiente para registrar algo impossível. A forma irregular abaixo do navio havia se expandido, cobrindo a área exata onde o Aurora Maris estava. Não como um objeto sólido, mas como uma sombra densa, profunda, absorvendo o sinal ao redor. Instantes depois, as luzes do navio piscaram. Uma vez, 2 vezes.
e então apagaram completamente. No registro final, aquele ruído seco, metálico, seguido de respiração ofegante. Os especialistas afirmam ter identificado uma mudança súbita na pressão ambiente, como se a gravação tivesse sido feita em um local onde o ar estava sendo comprimido ou liberado muito rapidamente. Em seguida, o sinal foi cortado de uma só vez, como se a fonte tivesse sido arrancada da realidade. O Aurora Maris não afundou da maneira convencional. Não deixou rastros, não produziu ondas de choque, não disparou alarmes automáticos. Ele simplesmente deixou de existir nos instrumentos que o monitoravam. E é esse detalhe, a ausência total de processo, que transforma o evento principal em um dos mais perturbadores enigmas marítimos já registrados. Nenhuma parte do caso do Aurora Maris é tão desconcertante quanto o fenômeno captado instantes antes do desaparecimento. Um sinal que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, profundo, irregular e completamente fora dos padrões conhecidos. Ele não era um simples ruído eletrônico, nem um eco natural das profundezas. O que foi registrado naquela madrugada continua sendo, até hoje, um dos sons mais estudados e mais temidos da história marítima moderna. Tudo começou com uma vibração tão baixa que mal foi captada pelos sensores. Uma onda profunda, quase subterrânea, que se propagava pelo casco com uma cadência que nenhum engenheiro conseguiu reproduzir em simulações. A frequência não correspondia a baleias, falhas geológicas, correntes profundas ou interferências metálicas. Era como se o próprio oceano estivesse ressoando, emitindo um pulso que atravessava o navio de dentro para fora. A equipe técnica, analisando os registros muito tempo depois, notou um padrão inquietante. A vibração parecia responder com leve atraso aos movimentos do próprio navio, como se estivesse acompanhando. Minutos depois, os sensores captaram algo mais específico. Um som grave, contínuo, com flutuações que lembravam um eco metálico, mas sem fonte física detectável. Os microfones internos registraram esse ruído passando pelos corredores, como se estivesse se deslocando através das paredes. Operadores de áudio que analisaram o registro relataram que não havia reverberação. O ruído não ecoava. Ele parecia deslizar, como se estivesse sendo transmitido dentro de um espaço sem superfície. Essa ausência de eco sugere que o som não estava viajando pelo ar, mas por algo mais denso, talvez pelo próprio metal ou por uma forma ainda desconhecida de condução. O ponto mais perturbador, no entanto, veio quando a frequência começou a modular. Ela não apenas oscilava, formava intervalos, pausas, repetições. Especialistas em padrões acústicos concluíram que aquilo não parecia natural. A repetição de picos e quedas na frequência formava sequências quase rítmicas, não exatamente como linguagem, mas como intenção. Algo parecia emitir o sinal, não apenas produzi-lo. Mas o que seria capaz de fazer isso, literalmente dentro do casco de um transatlântico, permanece inexplicável. O radar, que voltara por poucos segundos, também captou um comportamento anômalo. A forma irregular sob o navio parecia pulsar no mesmo ritmo do ruído. Cada variação sonora correspondia a uma alteração na densidade do objeto não identificado, como se ambos estivessem conectados. Algumas teorias defendem que a massa detectada não era sólida, mas uma espécie de campo energético que reagia a estímulos. Outras sugerem que aquilo poderia ser uma forma desconhecida de vida profunda, adaptada a pressões e temperaturas impossíveis para qualquer organismo conhecido. A hipótese mais controversa afirma que o sinal não era apenas uma resposta, era uma tentativa de comunicação. Isso se baseia no fato de que nos últimos segundos do registro, o ruído muda abruptamente de padrão. Ele se divide em 3 pulsos curtos, depois um pulso longo. Essa sequência não aparece em nenhum fenômeno natural catalogado.
E coincidentemente, ou não, ela é extremamente semelhante ao protocolo de emergência utilizado em transmissões marítimas. Não idêntico, mas próximo o suficiente para sugerir algum tipo de mimetismo, como se aquela coisa estivesse imitando o navio. Em seguida, o ruído desaparece por completo, não diminui, não se dissipa. Ele simplesmente é interrompido, de maneira instantânea, no exato momento em que todos os sistemas do navio entram em colapso. Não há sobreposição. Há silêncio total, o tipo de silêncio que não deveria existir em equipamentos eletrônicos. Até mesmo o ruído branco natural dos sensores some, como se algo tivesse bloqueado a capacidade de captar qualquer vibração. Há ainda um último detalhe, raramente citado em relatórios públicos. Nos milissegundos finais do registro acústico, existe uma frequência extremamente alta, praticamente inaudível, que forma um padrão semelhante ao que sensores sísmicos registram antes de tremores profundos. Mas não houve tremor naquela região. Nada se moveu, exceto o Aurora Maris, que deixou de existir instantes depois. O fenômeno, por mais que se tente catalogar, permanece fora de qualquer classificação. Não é geológico, não é biológico, não é mecânico, não é eletromagnético no sentido convencional. O que quer que tenha sido, interagiu com o navio de maneira precisa, quase metodológica. E mais inquietante ainda, foi registrado novamente, anos depois, na mesma frequência de emergência, quando o pedido de socorro do Aurora Maris ressurgiu do nada. Exatamente o mesmo padrão de pulsos, exatamente a mesma assinatura sonora, como se aquilo que tocou o navio naquela madrugada ainda estivesse tentando se comunicar. Quando um evento inexplicável acontece no mar, seja um desaparecimento repentino, um ruído impossível ou um movimento que desafia qualquer lógica humana, a fase da busca começa como uma corrida contra o tempo e contra o desconhecido. Os primeiros instantes são sempre caóticos, comunicações que se sobrepõem, relatórios incompletos, ordens urgentes ecoando pelos rádios. Mas, à medida que os minutos viram horas, a sensação muda. O que antes era pressa se transforma em apreensão. E então, em medo. No caso em questão, não demorou para as equipes entenderem que algo estava profundamente errado. Os sinais de localização simplesmente cessaram, como se tivessem sido arrancados do ar. Não houve pedido de socorro, não houve interferência nos sistemas, não houve nenhum alerta prévio. Apenas silêncio. Um silêncio frio, absoluto, que não combina com falhas técnicas ou acidentes comuns. E é nesse momento que o protocolo muda completamente. A busca começa por cima. Helicópteros varrem a área, drones com sensores térmicos percorrem cada quilômetro e satélites são acionados para registrar qualquer anomalia. Reflexos metálicos, manchas de óleo, debris, qualquer coisa. Nada. É como se o oceano tivesse engolido tudo, e com ele a própria explicação. Depois vem a varredura subaquática, sonar de alta frequência, mergulhadores especializados, robôs exploratórios capazes de atingir profundidades que esmagariam um ser humano em segundos. Eles descem por fendas escuras, exploram estruturas rochosas, mapeiam regiões restritas quase nunca visitadas. E quanto mais procuram, mais inquietante se torna a constatação. Não há vestígios, nenhum fragmento, nenhuma alteração no relevo marinho. Nada que indique que algo esteve ali, ou que algo sumiu dali. A busca então se torna algo pessoal. Investigadores com décadas de experiência começam a questionar seus próprios métodos. Militares revisam dados sigilosos, quase sempre relutantes, porque sabem que, se encontrarem algo, pode ser pior do que não encontrar nada. As famílias de longe se agarram a qualquer notícia mínima, qualquer possibilidade de que um detalhe esquecido possa trazer respostas. E cada nova atualização parece repetir a mesma frase com palavras diferentes. Nenhum sinal detectado, negativo para destroços, área limpa, mas ninguém aceita.
porque ninguém consegue acreditar que algo simplesmente desaparece. Por isso, a busca continua além das rotas marcadas. Vasculham regiões que, teoricamente, não deveriam ter relação alguma com o ocorrido, mas padrões estranhos começam a surgir. Pequenas variações na água, mudanças mínimas na temperatura, interferências fracas no sonar, como se algo estivesse ali, mas se movendo rápido demais para ser mapeado, ou lento demais, como se estivesse parado, observando. E é aí que os primeiros investigadores começam a suspeitar. O que estão procurando não é apenas um objeto, nem apenas uma embarcação. Talvez a busca seja por algo que não deveria existir. E quanto mais se aprofunda, mais o mistério parece escapar por entre os dedos, como se o próprio oceano estivesse escondendo a verdade. A busca já ultrapassava o período considerado crítico quando finalmente algo surge. Não como um achado sólido, não como destroços, mas como um fragmento de informação tão estranho que por alguns minutos ninguém soube como reagir. Era um arquivo, um único pacote de dados captado por uma estação remota, localizado a quase 42 quilômetros da área original de desaparecimento. E o mais perturbador, ele havia sido enviado depois do último registro oficial do transatlântico. A princípio, pensaram ser interferência, porém, ao abrir o arquivo bruto, algo chamou a atenção dos técnicos. A assinatura digital correspondia exatamente ao sistema de comunicação primário da embarcação desaparecida. Não era uma imitação, não era um eco residual, era autêntica. Era como se o navio, após sumir sem deixar rastro, tivesse conseguido emitir uma última mensagem. Só que isso não fazia sentido algum. Os equipamentos já deveriam estar desligados, destruídos ou afundados a uma profundidade onde transmissões são impossíveis. Quando o arquivo foi decodificado, o enigma apenas se aprofundou. Não era um pedido de socorro, nem uma tentativa desesperada de contato. Era uma sequência curta, imperfeita, quase como um áudio corrompido. 3 pulsos, pausa, 3 pulsos novamente. E no fim, um ruído seco, semelhante ao atrito de algo metálico, seguido de um silêncio abrupto que parecia quase intencional. Os especialistas em acústica tentaram comparar o som com catálogos de ruídos submarinos. Nada correspondia. Não era o estalo térmico de placas metálicas, não era vibração de motor, não era interferência eletromagnética. A frequência era irregular, oscilava de maneira não natural, quase como se algo externo ao sistema estivesse modulando a transmissão. Mas o mais inquietante surgiria horas depois, durante a análise espectral. Ao ampliar a onda sonora, perceberam uma pequena anomalia. Um padrão repetitivo escondido dentro do ruído, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse tentado mascará-lo. O padrão parecia um eco comprimido, um reflexo digital, ou talvez um sinal espelhado. Aqueles que olharam com mais atenção afirmam ter visto algo ali. Não uma imagem, mas uma forma, algo curvo, simétrico demais para ser acidente. Quando o relatório foi enviado para o comando, o desconforto geral ficou evidente. Ninguém queria assumir a possibilidade que estava pairando na sala. Porque, se aquela transmissão realmente veio do navio, então significa que o transatlântico permaneceu ativo por tempo suficiente para emitir um sinal e depois desaparecer novamente. Ou pior, que não desapareceu sozinho. Então veio a contradição final, a que fez o caso tomar proporções nunca imaginadas. A origem geográfica do sinal simplesmente não batia com nenhuma corrente, fluxo ou deslocamento possível para um objeto daquele porte. Não importa qual modelo físico usassem, qual simulação aplicassem, a localização do pacote de dados era impossível. Era como se algo tivesse levado o navio até lá,
ou como se o sinal não tivesse sido enviado de lugar algum, mas sim projetado para parecer que veio de um ponto específico. E foi essa evidência, essa peça solitária que desafiava todo o resto, que obrigou os investigadores a admitir: o caso havia ultrapassado qualquer explicação convencional. Quando um caso desafia a lógica, os investigadores são obrigados a revisitar primeiro aquilo que, na superfície, parece mais provável. Mesmo que nada aponte nessa direção, as teorias clássicas são sempre o ponto de partida, porque antes de aceitar o impossível, o protocolo exige que se esgote o que é conhecido. Mas, logo nas primeiras análises, ficou claro que nenhuma das explicações tradicionais se encaixava perfeitamente. A hipótese mais óbvia era a falha mecânica. Transatlânticos gigantescos podem sofrer colapsos estruturais, incêndios internos, curtos-circuitos. Porém, esse cenário não explica o sinal enviado após o desaparecimento. Se o navio tivesse sofrido uma ruptura catastrófica, nada, absolutamente nada, deveria permanecer funcionando. Os sistemas de comunicação não teriam energia, as antenas estariam destruídas, o casco fragmentado. Não haveria como interceptar um arquivo digital autêntico horas depois do último contato. Outra teoria amplamente discutida foi a de erro humano. Talvez uma tomada de decisão equivocada tenha levado o navio para uma rota arriscada, mas, novamente, isso não explicaria a ausência completa de destroços. Acidentes marítimos deixam rastros, mancha de óleo, boias, fragmentos, qualquer mínima evidência. Aqui, o oceano permanecia limpo demais, silencioso demais, como se nada tivesse acontecido. Também consideraram fenômenos climáticos extremos, tempestades repentinas, ondas anômalas, microexplosões atmosféricas. Tecnicamente, esses eventos poderiam derrubar embarcações experientes sem aviso. Contudo, os registros meteorológicos da região simplesmente não exibiam nada incomum no período. Céu limpo, ventos estáveis, mar calmo. Além disso, nenhuma tempestade súbita seria capaz de transportar o navio até a área onde o misterioso sinal foi captado, uma distância totalmente incoerente com os padrões de deslocamento. A teoria mais debatida pelos setores militares foi a possibilidade de interferência externa, talvez um ataque, talvez um evento hostil desconhecido. Mas para isso ocorrer, haveria evidências de colisão, explosões, assinaturas térmicas ou eletromagnéticas registradas por satélites. E nada disso apareceu, nenhuma nação assumiu, nenhuma operação secreta foi detectada, nenhum rastro de conflito emergiu. Por fim, restou a suposição de que o caso poderia se tratar de uma falha massiva nos sistemas de monitoramento. Talvez o navio nunca estivesse onde acreditavam. Talvez os instrumentos estivessem errados desde o início. Mas essa explicação praticamente ruiu quando confrontada com um fato simples. As coordenadas iniciais foram confirmadas por múltiplas fontes independentes. Cada teoria clássica levantada parecia, à primeira vista, plausível. Porém, ao ser colocada sob análise rigorosa, caía como um castelo de cartas. Nada combinava, nada fechava, nada oferecia uma linha narrativa completa. E assim, com todas as explicações convencionais descartadas, a investigação foi forçada a olhar para aquilo que ninguém gosta de admitir. Havia fatores em jogo que ultrapassavam o que entendemos como normal. Quando todas as explicações tradicionais desmoronam, resta apenas encarar o território onde a lógica se curva, onde o impossível começa a ganhar forma. E foi exatamente para esse terreno nebuloso que os investigadores, mesmo relutantes, foram obrigados a avançar. As teorias alternativas não surgiram como fantasia. Surgiram porque nada mais conseguia preencher as lacunas gritantes deste caso. A primeira hipótese considerada foi a de um fenômeno eletromagnético raro, capaz de interferir nos sistemas do transatlântico, apagar equipamentos e até distorcer sinais de localização.
Existem registros de anomalias geomagnéticas que desorientam bússolas, alteram rotas e causam pane simultânea em dispositivos. Mas essa explicação falha ao tentar justificar o ponto mais estranho de todos: o sinal enviado horas depois. Um campo eletromagnético forte o suficiente para silenciar tudo não permitiria que o sistema emitisse qualquer coisa depois. Outra teoria explorada foi a de ressonância submarina, uma espécie de som fantasma gerado pelo movimento das placas tectônicas, capaz de criar ecos artificiais e até refletir transmissões. Porém, análises sísmicas mostraram atividade praticamente nula na região. Nada grande o suficiente para justificar o padrão triplicado dos pulsos, nem o estranho ruído metálico no final. A partir daí, algumas vozes mais ousadas começaram a propor hipóteses ainda menos convencionais. Uma delas: interação com um objeto submerso não identificado. Há registros, quase sempre classificados, de estruturas gigantescas captadas por sonar e que desaparecem segundos depois. Formas simétricas, curvas artificiais, de origem desconhecida. Seria possível que algo assim tivesse se aproximado do navio? E se sim, teria interferido nos sistemas antes de sumir novamente? Outra teoria, ainda mais inquietante, envolve a ideia de janela oceânica, um fenômeno especulativo em que determinadas regiões do mar exibem instabilidade físico-temporal. Não se trata apenas de correntes traiçoeiras, mas de pontos onde sinais se refletem de formas impossíveis, objetos se deslocam sem lógica, e o tempo de transmissão não coincide com o tempo real. O que faz alguns especialistas se perguntarem: o navio realmente emitiu a mensagem depois? Ou ela apenas chegou depois? Há ainda uma teoria que poucos ousam mencionar em relatórios oficiais: a de que o transatlântico pode ter encontrado algum tipo de estrutura submersa profunda, desconhecida pela cartografia naval. Uma formação metálica, uma construção antiga, um resquício tecnológico de origem não humana? É difícil afirmar. Mas alguns dados captados durante a busca, interferências estranhas, ecos assimétricos, padrões similares ao encontrado no sinal, alimentam essa possibilidade. E claro, existe a teoria que circula discretamente entre mergulhadores e oceanógrafos mais experientes, de que certas regiões do mar simplesmente escondem, não como metáfora, mas literalmente. Locais onde o relevo muda, onde objetos somem do radar, onde sons parecem vir de dentro da própria água. Zonas onde algo não catalogado, parece observar mais do que se deixa observar. Nenhuma dessas teorias pode ser comprovada. Nenhuma pode ser descartada. E é justamente essa zona cinzenta que torna o caso tão desconfortável. Cada possibilidade abre ainda mais perguntas e nenhuma oferece a resposta completa. Entre documentos técnicos, transcrições de rádio, tabelas de coordenadas e declarações oficiais, existia um elemento que por pouco não foi completamente ignorado. Um detalhe tão sutil, tão aparentemente irrelevante, que acabou perdido entre dezenas de páginas anexadas ao dossiê final. E ainda assim, seria ele a primeira pista realmente concreta de que o desaparecimento do transatlântico não ocorreu de forma isolada. E talvez nem tenha sido um evento único. Esse detalhe estava em um relatório secundário enviado por uma pequena embarcação de apoio que patrulhava uma rota distante, cerca de 9 horas antes do último contato do navio principal. Era apenas uma nota de rodapé, descrevendo algo visto pela tripulação, sem grande destaque. Luz abaixo da linha d'água, movimento lento, sem identificação. À primeira vista, poderia ser um peixe-lua, uma reflexão tardia do sol ou até um equipamento militar realizando testes clandestinos. Mas ao cruzarem o horário desse avistamento com os dados reconstruídos do posicionamento do transatlântico, algo se tornou claro.
A luz se movia na direção exata da rota do navio desaparecido, como se estivesse acompanhando, mantendo proximidade, mas abaixo da visibilidade superficial. Ninguém deu importância porque o mar está cheio de fenômenos sem explicação visual imediata. E, além disso, não havia qualquer registro de equipamento submerso naquela rota. Contudo, ao investigarem a frequência do misterioso sinal emitido horas após o sumiço, analistas perceberam uma coincidência inquietante. A oscilação da onda sonora tinha o mesmo padrão rítmico descrito pela tripulação da embarcação menor. 3 variações, pausa, 3 variações novamente. O que sugeria uma conexão que nenhum relatório anterior havia considerado. Mas o detalhe esquecido não parava por aí. Havia também o registro de uma interferência anômala, captada pelo radar de uma estação costeira semanas antes do desaparecimento. Uma leitura fraca, irregular, que aparecia como massa submersa de grandes proporções, movendo-se devagar. O relatório classificou como falha do equipamento, já que o objeto detectado não correspondia a nenhum submarino, navio ou formação rochosa conhecida. Mas quando os dados foram revisados tardiamente, percebeu-se algo incômodo. O tamanho estimado dessa massa era quase idêntico ao do transatlântico desaparecido. Só que aquela anomalia havia sido detectada numa profundidade impossível para navios de grande porte. Era como se algo do tamanho de um transatlântico estivesse navegando silenciosamente abaixo do limite operacional humano. E então surgiu a descoberta final, a que fez o detalhe esquecido se transformar na peça-chave do quebra-cabeça. Um dos sensores de varredura profunda, que havia permanecido desligado por falha energética, registrou seu último pacote de dados antes do colapso total. Nele, existia a leitura de um objeto oco, metálico, com formato não identificado, acompanhante da tal massa gigante. O relatório, porém, não mencionava isso. Alguém classificou como erro e descartou. Somente semanas depois, perceberam que esse erro descrevia exatamente o mesmo padrão espectral, encontrado escondido no sinal enviado pelo navio após desaparecer. Um detalhe esquecido, um aviso silencioso, um ponto perdido entre centenas de páginas. Mas, quando reunido às outras peças, ele revelava o mais inquietante dos cenários. O transatlântico não estava sozinho naquele mar, e talvez nem tenha sido o único a desaparecer. Quando todas as peças foram colocadas sobre a mesa, o sinal impossível, a ausência total de destroços, a luz submersa, a massa gigantesca movendo-se em silêncio e o padrão escondido dentro do ruído. A investigação se viu diante de algo que nenhum protocolo previa. Não importava quantas simulações fossem rodadas, quantos especialistas revisassem os dados, quantas hipóteses fossem levantadas. O quadro final simplesmente não se encaixava em nada conhecido. E é justamente essa impossibilidade que molda o enigma definitivo. O transatlântico não apenas desapareceu, ele foi apagado, removido do oceano como se tivesse sido puxado para fora do nosso campo de compreensão, ou para fora do próprio tempo. A inexistência de destroços, de óleo, de fragmentos, não reforça apenas a ideia de tragédia silenciosa, mas sim de intervenção. Algo agiu, de maneira calculada, precisa, seletiva. Algo que sabia onde atacar, quando se aproximar e como impedir que qualquer rastro permanecesse. Esse é o primeiro aspecto do enigma. O desaparecimento não se comporta como acidente, ele se comporta como ação. O segundo ponto é o sinal. A mensagem final, repetida 3 vezes, com um ruído metálico ao fim. Isso não é característica de falha. Isso é comportamento de sistema forçado a funcionar, como se algo externo tivesse iniciado a transmissão. Como se alguém, ou alguma coisa, estivesse tentando enviar um aviso antes que tudo fosse silenciado. E a frequência mascarada, com aquele padrão simétrico escondido no fundo da onda, sugere que o transmissor não operava sozinho. Existia interferência, existia presença.
E então resta a evidência mais perturbadora de todas, o deslocamento impossível. A distância entre o último ponto registrado e o local de onde o sinal foi captado não corresponde a nenhuma forma de movimentação marítima conhecida. Não existe corrente, não existe força natural, não existe tecnologia convencional capaz de transportar um navio inteiro daquela forma sem deixar vestígios. Para alguns, essa discrepância é o maior indicativo de que o navio não percorreu aquele trajeto. Para outros, é sinal de que algo percorreu o trajeto por ele. No fim, investigadores, militares e especialistas chegaram a um ponto em comum. Não há conclusão definitiva. Há suposições, há teorias, há fragmentos. Mas o centro do mistério permanece intocado, como se uma parede invisível impedisse qualquer tentativa de atravessar a verdade. E quanto mais analisam, mais percebem que estão lidando com um evento que não é isolado, e talvez nem seja o primeiro. O enigma final não é apenas o que aconteceu com o transatlântico. O verdadeiro enigma é o que o oceano tentou esconder. E por que o fez naquele dia, naquela rota, com aquela embarcação específica? É por isso que, até hoje, esse caso continua sendo estudado em silêncio. Porque a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta é a mesma que mais assombra todos que tocaram no dossiê. Se algo foi capaz de levar um navio inteiro sem deixar rastros, o que impede que aconteça novamente? À medida que o caso se aproxima do fim, ou do mais próximo de um fim que ele permite, a sensação dominante não é de conclusão, mas de vertigem. Tudo aquilo que deveria ter oferecido respostas apenas abriu ainda mais portas escuras. Cada detalhe recuperado do silêncio profundo do oceano aponta para a mesma direção. O transatlântico não desapareceu por acidente, e talvez nem por força natural. Há algo por trás de cada ruído, cada lacuna, cada registro que nunca deveria ter existido. Enquanto os relatórios oficiais tentam costurar uma narrativa aceitável, o contraste com os dados reais é gritante. Os investigadores que estiveram na linha de frente descrevem um padrão que não se vê em acidentes marítimos, mas se vê com desconforto em eventos cuidadosamente arquitetados. As anomalias se alinham, não como coincidências, mas como etapas de algo maior que nunca chegou a ser compreendido. E mesmo assim, há um consenso silencioso entre aqueles que analisaram tudo de perto. Algum tipo de força, inteligência ou fenômeno guiou esse desaparecimento de maneira deliberada. Os últimos membros da equipe de busca, ao deixarem o oceano aberto para trás, relatam a mesma sensação, a de que estavam sendo observados. Não por um inimigo humano, nem por uma ameaça física, mas por uma presença. Uma presença que não se mostra, não deixa rastros, mas se manifesta por ausência. Ausência de sinais, ausência de destroços, ausência de respostas. Como se o mar, naquele trecho específico, respirasse de forma diferente. No final, o peso do mistério não está apenas no que foi encontrado, mas no que não foi, no que o oceano decidiu esconder, no que a própria realidade parece ter distorcido para que certas verdades nunca viessem à tona. E essa percepção deixa um rastro emocional profundo, uma mistura de medo, fascínio e inquietação que impede o caso de ser encerrado de verdade. Assim, ao revisitar os elementos iniciais, o sinal impossível, a transmissão mascarada, a movimentação que desafia toda lógica, percebe-se que o desaparecimento do transatlântico não é apenas um evento isolado, mas um ponto dentro de algo muito maior, algo que não se limita àquele dia, àquela navegação, àquela tripulação. O caso se torna uma ferida aberta no registro marítimo, um lembrete constante de que o desconhecido não está apenas à margem, mas bem no centro do mapa, escondido sob quilômetros de escuridão. E é justamente por isso que, mesmo após o encerramento oficial da investigação, ninguém consegue virar a página.
porque no fundo todos sentem a mesma verdade incômoda. O mistério não acabou, nunca acabou. Enquanto a história parece chegar ao fim, algo inquietante permanece em aberto. Um ruído, um vestígio, um sinal que insiste em não desaparecer. Porque por mais que tentem arquivar o caso, encerrar relatórios e selar documentos, existe uma sombra que se recusa a ser apagada. É como se o mistério estivesse respirando, pulsando, chamando por atenção. E quanto mais você revisita cada detalhe, mais claro fica. Há algo que ainda não vimos. Dias depois da última operação de busca, um analista anônimo enviou um arquivo criptografado para uma fonte independente. No pacote, havia apenas 2 itens. Um mapa marítimo, repleto de pontos marcados em vermelho, pontos que se repetem em desaparecimentos ao longo de décadas, e um áudio de exatamente 3 segundos, muito curto para uma análise completa, longo demais para ser ignorado. O som, distorcido e profundo, não parece com nada registrado antes. Especialistas chamaram de interferência. Oceanógrafos sugeriram atividade geológica, mas quem ouviu com atenção jura que há algo mais ali, oculto sob as frequências. Uma espécie de padrão, uma espécie de mensagem. E aqui está o detalhe mais perturbador. O áudio não veio de nenhum dispositivo oficial. Não há registro de captação. Não há tripulação, torre de controle ou estação de monitoramento que reivindique ter recebido aquele sinal. Ele simplesmente surgiu, como se o próprio mar o tivesse enviado. Desde então, novos relatos começaram a emergir. Luzes distantes, ecos metálicos no fundo do oceano e sensores acusando movimentos impossíveis em profundidades onde nada deveria existir. As autoridades seguiram negando, mas os dados, ainda que incompletos, sugerem que o desaparecimento que investigamos pode ser apenas um fragmento de algo muito maior. E isso nos traz à pergunta final, a pergunta que abre todas as outras. E se esse caso não for um fim, mas o início de uma cadeia de eventos que está prestes a se repetir? O oceano guarda seus segredos. Mas, de tempos em tempos, ele devolve apenas o suficiente para que alguém continue procurando. E agora, depois de tudo o que vimos, tudo o que analisamos, tudo o que tentamos explicar, a sensação é de que há mais vindo à tona, uma nova transmissão, um novo desaparecimento, um novo ponto no mapa. E talvez, se estivermos atentos, possamos ser os primeiros a ouvir e os primeiros a entender o próximo sinal. Se esse mistério mexeu com você, então faça parte da nossa tripulação de buscadores do desconhecido. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque novos casos, mais obscuros, mais enigmáticos e ainda mais perturbadores, chegam toda semana. Comente aqui embaixo, qual é a sua teoria? O que você acha que fez esse navio desaparecer? Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo e ajudar a montar o quebra-cabeça que ninguém conseguiu resolver. E deixe seu like, porque cada curtida faz essa investigação ir mais longe e alcançar mais pessoas que, como você, não aceitam a primeira explicação que aparece. Nos encontramos no próximo enigma, se o mar permitir.